Olá, graça e a paz para a tua vida, bom dia. Estamos aqui em mais um momento, um conselho do dia, do Momento Edifica, a qual tem edificado a sua vida, a minha vida. Amém? Com reflexões a qual o Senhor tem colocado nos nossos corações. E o conselho de hoje, a qual eu quero estar compartilhando contigo neste dia de hoje, é os 3 olhares essenciais. E baseado no Salmo 126, que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por aquele povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse salmo é um salmo muito especial, é um salmo muito interessante e eu quero falar com vocês sobre restauração. Então, os 3 olhares essenciais para que a gente possa viver um tempo de restauração. Mas o que significa restauração? Conserto de algo. A restauração é o conserto de algo que já está desgastado pelo uso, né? E esse salmo, apesar dele ser tão declamado, né, conhecido por muitos, nós não sabemos de fato quem escreveu. O bom é lembrar que ele é um cântico, assim como todos os outros salmos. Mas o salmista, ele está louvando, porque depois de 70 anos, né, que o povo de Israel estava ali de escravidão na Babilônia, eles voltaram à terra prometida. Então nem todos sabem que o salmista, qual está declamando esse salmo, ele está louvando a Deus por conta disso, né? O que levou Israel a ser escravos o que levou eles a serem escravos novamente depois deles já estarem na terra prometida foi nada mais, nada menos do que a desobediência. E o salmista, ele declama esse salmo e nos faz entender que nós precisamos ter 3 olhares essenciais, 3 olhares fundamentais, né? Antes de mais nada, eu quero te dizer que Deus, ele sempre fará o que for necessário fazer. Até mesmo permitir que voltemos a ser o que um dia fomos lá fora. Só para que, de fato, nós possamos voltar a Ele de verdade. Então, Deus permitiu aquele povo ser escravizados novamente. Mas algo milagroso e poderoso pôde acontecer depois de 70 anos na vida daquele povo. E o salmista, ele começa a se alegrar. E eu quero dividir contigo 3 olhares essenciais, 3 olhares fundamentais. O primeiro olhar é que o salmista tem do verso 1 ao verso 3. Então, o primeiro olhar que eu e você também devemos ter e precisamos ter é olhar para o nosso passado com gratidão. Mas como assim olhar para o meu passado com gratidão? Sim. O salmista, ele começa a declamar esse salmo dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro de volta a Sião, foi como um sonho. O salmista, ele está olhando para o passado
com seu coração cheio de gratidão a Deus. Ele está reconhecendo que seria impossível eles saírem daquele cativeiro, mas que o Senhor fizera um milagre. Então nós precisamos olhar para o nosso passado com gratidão. Olhar para o nosso passado com gratidão é nos lembrar de todos os livramentos, de tudo aquilo que Deus te livrou, de tudo aquilo que Deus fez por você, fez na tua vida, de como você cresceu, de como você melhorou, da pessoa que você se tornou, de tudo aquilo que você viveu, passou, enfrentou, mas que agora está aqui, né, para se alegrar por aquilo que o Senhor fez na tua vida, né? Ter um coração grato é olhar para o passado com um olhar de gratidão. É o primeiro olhar que nós precisamos ter, né? É nos lembrar do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, né? Deus quebrou o nosso jugo, despedaçou as nossas algemas. Aqueles que já se entregaram e se lançaram no amor de Jesus e aceitaram o sacrifício dele para as suas vidas, podem com certeza olhar para o passado e se alegrar hoje por aquilo que o Senhor livrou, né? Por aquilo que o Senhor já fez. Então você pode ser grato por isso. Segundo olhar. O segundo olhar é que nós devemos olhar para o presente com súplica. No verso 4 deste salmo, o salmista diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como os feixes, o leito dos ribeiros no deserto. Quando ele havia ali uns ribeiros a qual sempre tinha água. Já viu ter água no deserto? Impossível, né? Mas há toda uma história por trás disso, há todo um contexto, e eu não quero me atentar a isso agora por conta do tempo. Os conselhos, eles são vídeos menores, pequenos, mas o que o salmista está observando são aqueles ribeiros em meio ao deserto, tendo água, jorrando água, e ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, faz conosco assim como o Senhor está fazendo com esses ribeiros, né? Ele estava olhando para o estado deles. Chegaram fracassados, chegaram a encontrar a sua cidade invadida por outros povos, toda destruída, e eles chegam, né? E ele reconhece, ele olha para a situação deles, mas ele resolve clamar, ele resolve suplicar. Então, o segundo olhar que nós precisamos ter, queridos, é olhar para o nosso presente com súplica. E nós estamos vivendo um momento no presente, neste momento, a qual nós precisamos mesmo suplicar a misericórdia do Senhor. Então, o primeiro olhar é olhar para o passado com gratidão, porque muitos já não têm oportunidade de estar aqui como eu e você estamos. Muitos nesse exato momento não tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. Muitos nesse exato momento não tiveram a oportunidade de abrir os seus olhos, de poder ir trabalhar, de poder respirar. Mas eu e você estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor por isso. O segundo olhar é olhar para o presente com súplica. É suplicar ao Senhor por aquilo que só Ele pode fazer. Ao mesmo tempo que aquele povo estava alegre pela liberdade que eles estavam tendo, da mesma forma eles olham para a sua situação, para a triste situação a qual eles encontram a cidade, e eles clamam por restauração. Então, o segundo olhar é olhar para o nosso presente com súplica. Suplica a Deus, clame a Ele. Em Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Amém? Então, eu quero agora estar falando contigo do terceiro e último olhar,
O terceiro e último olhar é olhar para o futuro com esperança. Nós precisamos, da mesma forma que nós precisamos olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com súplica, nós precisamos olhar para o nosso futuro com esperança. O verso 5 e 6, o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Ele estava observando aquele povo começando ali do zero, reconstruindo aquela cidade, plantando, jogando a sua semente, mas chorando, clamando ao Senhor. E eu imagino que eles choravam não somente de alegria pela liberdade, de olhar para o passado e ver como eles se encontravam lá na Babilônia, mas também suplicando para que Deus restaurasse e desse mais uma chance, arrependidos, e também abrindo seus olhos espirituais, os olhos da fé, para olhar para o futuro e ali plantando as sementes. E o salmista começa a observar e ele vê e ele declara: aqueles que semeiam, ele declara isso, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Então nós precisamos olhar para o nosso futuro, queridos, com esperança. Precisamos olhar para o nosso futuro com fé, declarando, profetizando a bênção de Deus. Não importa como está o seu presente, não importa como foi o seu passado. Eu e você precisamos olhar para o nosso futuro com esperança. Louvado é o nome do Senhor. O futuro será de semeadura, de investimento. A recompensa da colheita, com certeza, ela é bem maior do que o sacrifício da semeadura. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero o meu conselho do dia para a tua vida neste dia de hoje. É isso. Pratique esses 3 olhares fundamentais e essenciais. Olhe para o seu passado sempre com gratidão. Olhe para o seu presente sempre suplicando ao Senhor. Aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem tentado te paralisar, te impedir, de se aproximar de Deus, de ser quem você precisa ser, e olhar para o futuro com esperança. Esperança de dias melhores, esperança de um novo tempo. Amém? E que Deus te abençoe neste dia de hoje. E eu quero louvar a Deus pela tua vida e te agradecer, você que tem nos acompanhado, você que tem comentado, curtido, você que tem dado o seu like aí no canal, você que tem comentado, Tudo isso ajuda para que outras pessoas possam também ser alcançadas por essas mensagens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.